rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Estrelas ao meu coração, em minha iluminar, em meu olhar, surge amor que irá florescer, viver em paz. Ao vento que nos faz pensar, a luz que nos faz olhar e ver, ao vento que nos faz amar, a luz que nos faz olhar e ver. O que o vento leva ao tempo traz, como as ondas do mar que vêm e vão. O que o vento leva ao tempo traz, como as lágrimas de alguém que irão sorrir, enfim, em paz. Cai do céu estrelas ao meu coração, em minha iluminar, em meu olhar, surge amor que irá florescer, viver em paz. Ao vento que nos faz pensar, a luz que nos faz olhar e ver, ao vento que nos faz amar, a luz que nos faz olhar e ver. O que o vento leva ao tempo traz, como as ondas do mar que vêm e vão.
quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço lhe faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte o sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça. Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida lhe der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Com essa linda poesia desse jovem poeta, um gênio cearense, chamado Braulio Bessa, nós cumprimentamos vocês mais uma vez em mais uma semana, nesse encontro amigo, nesse nosso programa Caminho de Autoiluminação. Agradecendo a presença de vocês, amiga, paciente, ao tempo em que convidamos hoje a refletir sobre um aspecto tão comum da nossa vida, tão corriqueiro e que faz parte tão intrinsecamente da nossa existência, nos constituindo inclusive como seres humanos, que é o uso da palavra. Esta que tem um poder tão grande que talvez nem nós tenhamos conhecimento disso. Palavra que é capaz de construir e destruir, capaz de construir pontes, mas também de levantar muros. Pontes de entendimento, de comunicação, de auxílio, mas também muros de desentendimentos, de ressentimentos, de mágoa, de dor. Se nós pudéssemos imaginar a força que tem uma palavra, nós avaliaríamos muito antes de lançá-las ao vento ou na direção de alguém. Nesse dia, nesse momento em que nós nos encontramos, nós nos propomos a trazer algumas reflexões a respeito da palavra. Para início, nós trouxemos uma reflexão trazida por Marco Prisco, uma mensagem intitulada Catarse Terapêutica pela Palavra, psicografada numa cidade chamada Lobito, em Angola, no dia 24 de agosto de 1971. E ela começa assim: Palavra, magia de que se utilizam os artistas do verbo, pela modulação e emotividade em que se faz expressar, conduz a estados d'alma, os mais diversos,
comunicando experiências e conhecimentos que transmudam a face de muitas coisas, sob o colorido e a musicalidade de que se constitui. Veículo de exteriorização para intercâmbio entre os homens, exige consideração. Através dela e a serviço do Cristo, podes iluminar consciências antes em sombras de remorso ou rebeldia, traçar caminhos de segurança para os que perderam a rota, dulcificar o sofrimento em quem experimenta a agonia, libertar da ignorância os que padecem perturbação, imprimir imagens de beleza e esperança nas mentes em desalinho, consolar espíritos encarnados ou não vitimados pelo desespero, produzir sorrisos onde se demoram tristezas. Por meio dela, desdobras a caridade do estímulo e oferece o apoio da resignação com as mãos do encorajamento. Malsinada, porém, não poucas vezes tem se transformado em ácido que produz ulcerações de ódio, fomentador de guerras, veículo da destruição. Habilmente manejada pela malícia, engendra a intriga, produz a calúnia, sugere crime, aterroriza. A hipnose inconsciente pela palavra positiva cria no discurso ou na lição de amor o estado de otimismo ideal para o desenvolvimento do bem em todas as latitudes. A fixação decorrente do verbo infeliz, porém, converte-se em fator primacial de loucura, alucinações e de desditas. Utiliza-te da palavra recordando Jesus, o Verbo divino, que em poucas expressões comoveu a terra, ensejou a elaboração de um sem número de obras até hoje, cuja síntese perfeita se encontra nestes poucos vocábulos: fazer aos outros o que desejar que os outros lhe façam. Com essa mensagem tão profunda de Marco Prisco, nós temos uma dimensão do poder de uma palavra. Se pudéssemos avaliar o sentido profundo que uma palavra causa em nós, das repercussões profundas, tanto positivas, construtivas, como negativas e destruidoras, nós poderíamos adotar em nossas vidas uma postura cautelosa quanto ao uso das palavras. Estas, que a princípio poderiam até ser neutras, mas quando elas são carregadas, impulsionadas pelo carrossel das nossas emoções, elas podem ter direcionamentos diversos. Jesus, como ninguém, soube usar a palavra que edificava, que tocava profundamente no ser e fazia eclodir de dentro da criatura aquilo que ela tinha de melhor. Soube levantar aqueles que se encontravam caídos ou que se encontravam nas profundezas do seu próprio inferno, causado pelos seus sentimentos de culpa. Mas também sabia extrair da criatura as paisagens mais serenas, profundas e de paz, quando identificava através da palavra e fazia eco aquilo que falava nos corações profundos, nos corações das criaturas humanas, fazendo ecoar profundamente aquilo que precisava ser extraído dela de melhor. Assim, pensando sobre o verdadeiro e profundo sentido das palavras, devemos entender que, movido por sentimentos momentâneos desequilibrados, por razões que nem nós conhecemos, porque às vezes
movido por inquietações profundas e perturbadoras, às vezes fazemos mau uso das palavras e elas são capazes de afetar uma pessoa por uma vida inteira. Assim como uma palavra bem colocada, bem dita, é capaz de socorrer almas. Nesse sentido, nós vamos encontrar num livro muito legal, ao qual eu tenho tido um carinho muito grande, chamado Horizontes da Fala, pelo espírito Miramês, que traz nessa obra aspectos diversos a respeito da fala e da palavra. Em um de seus capítulos, ele vai trazer a respeito da conversa, da fala, o seguinte: quando falamos dentro da ordem universal da vida, o próximo tem na nossa palavra um alimento indispensável à sua saúde, porque falamos de conforto e esperança. Eis o que diz o Evangelho em Hebreus: e procuravam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6, versículo 4. A palavra como um alimento indispensável à saúde. Eu acho que aqui fala a respeito daquela palavra bem colocada, naquele momento de agonia, de dor, de falta de esperança, onde às vezes, como nós já colocamos aqui, estamos tão sedentos de um reconforto, de algo que toque no coração, que torne mais leve, assim como a poesia do Braulio. As poesias que ele traz, que trazem leveza para a alma, que emocionam, que fazem ecoar um sino de esperança dentro de cada um de nós. Assim, Miramês vai falar, por exemplo, sobre a musicalidade que a fala traz e que a palavra também traz. E aí ele fala, quem fala com esmero dirige uma orquestração na harmonia com a vida, que pulsa em toda a criação. O Cristo, quando falava, enchia a atmosfera de sons harmoniosos, de sorte a pacificar as coisas, os homens e o próprio ambiente. Curava o seu canto divino, fazendo com isso os órgãos dos enfermos superarem os desequilíbrios, transmutando os elementos de variadas qualidades. Naqueles de rápida restauração biológica, ensinando a vida em harmonia com o universo. Que força transformadora, curativa, construtiva, apaziguadora tem a palavra. Sim, porque a palavra pode desencadear movimentos de paz e de harmonia entre as pessoas. Mas também uma palavra mal dita, mal colocada, pode ser geradora, desencadeadora de sentimentos hostis, malsãos, de sentimentos menos nobres, de sentimentos que mobilizam a raiva, a agressividade, por exemplo. Uma palavra pode ser fomentadora da paz ou da guerra. As palavras têm vibrações. Nós podemos destruir sonhos através de palavras insensatas, mas podemos estimular esperanças quando bem utilizadas. Recentemente nós vimos, na verdade, um documentário a respeito de um grande presidente americano, Barack Obama. E o documentário falava a respeito do poder que ele tinha de utilizar bem as palavras. E o documentário intitulava-se Barack Obama, o poder das palavras. E falava mais ou menos sobre a análise de 7 dos considerados
seus mais importantes discursos. E neles nós vemos a capacidade que um homem negro, eleito como um dos presidentes com maior número de votos nos Estados Unidos, num país extremamente preconceituoso quanto à cor negra, né? Como nós sabemos, um preconceito que é escancarado, né? Basta lembrarmos desses movimentos de revolta e de reivindicação contra essas manifestações explícitas de violência contra o negro americano, a brutalidade na forma de conduzir ou de chamar a atenção para alguém que supostamente pudesse estar em uma ação indevida ou supostamente criminosa. Uma palavra pode machucar profundamente uma alma, discriminando-a, diminuindo-a, fazendo-a se tornar pequena em relação aos seus valores essenciais. Isso é muito cruel. Nós que nos consideramos cristãos, devemos ter o cuidado com o uso da palavra, principalmente quando ela vem carregada de um grande ímpeto ou de impulsionada, digamos assim, por fortes sentimentos e emoções, as quais no momento nós não a dominamos. Aquele velho exemplo, aquela velha dica dada: respira fundo antes de falar qualquer coisa, porque entre um pensamento elaborado e a palavra existe um percurso. Esse percurso nos dá a chance de pensar se aquela palavra dita naquele momento merece ser realmente professada. Exercitemos a sabedoria no uso das nossas palavras. Lembremos de Jesus. Se estamos na iminência de soltar o nosso verbo, devemos refletir por alguns instantes. Se fosse Jesus, o que ele diria? Às vezes, o silêncio é mais sábio do que uma palavra colocada impulsivamente no ar. Exercitemos a nossa capacidade de pensar e refletir sobre o verdadeiro e profundo sentido das nossas palavras. Se trarão benefício para quem as escuta, se será construtiva ou destrutiva, porque as palavras podem ser usadas como armas também. Elas podem ser usadas, inclusive, muito bem planejadas quando nós queremos ferir alguém, ferir a suscetibilidade de alguém, ferir aquilo que nós sabemos que é o ponto mais sensível daquela criatura. Nesse sentido, nós devemos imaginar e pensar as palavras como um grande diamante. Um diamante, quando entregue na mão de alguém, ela é uma joia preciosa, mas atirada no rosto, ela fere a face, machuca profundamente. Sempre haveremos de pagar um preço alto pelas palavras impensadas, pelas palavras proferidas no impulso de agressividade ou no momento infeliz em que nos encontramos em desequilíbrio. Quantas pessoas amargam profundamente por terem dito palavras que feriram, rasgaram a alma daqueles a quem amavam e que até não queriam ferir tão profundamente, mas que no momento infeliz foi capaz de causar tanto dano. Pensemos antes de utilizarmos as nossas palavras. Mais uma vez, a respeito delas,
trazemos uma reflexão de Emmanuel no seu livro Bênção de Paz. E num capítulo chamado Palavra e Vida, Emmanuel nos diz, trazendo um trecho do Evangelho em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos, perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo nos traz isso em 1 Timóteo. A beneficência para todos os dias e ao alcance de todos, a doação das boas palavras. Estamos convencidos de que as nossas palavras em oração trabalham por nós diante do Criador, mas é preciso não olvidar, não esquecer que aquelas outras pronunciadas à frente das criaturas, nas ações diárias, também repercutem. As frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida e cujos resultados voltam matematicamente a nós em forma de auxílio ou prejuízo, conforme o bem ou mal que nos fazemos portadores, inconscientemente ou não. O verbo dita o modelo à experiência. Um conselho é uma indicação. Um discurso é comparável a motor indutivo. Uma página escrita não deixa de ser um figurino para criações de ordem moral. Enquanto não nos dispomos a entender o valimento da palavra e a respeitá-la através da disciplina no uso digno e harmonioso dessa tremenda força da alma, muito pouco aproveitamos da bênção de cada reencarnação, porque via de regra caímos facilmente sob a hipótese da massa de agentes involuídos, aderindo de maneira instintiva aos processos de vampirização em que se comprazem na esfera da animalidade primitivista. Reflitamos na advertência do apóstolo Paulo a Timóteo, com referência ao assunto. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Nesse entendimento, entendendo o recurso sagrado da palavra, vemos que ela pode ser posta, é colocada gratuitamente, nos é dada gratuitamente, mas o bom uso dela requer de nós sabedoria, equilíbrio e disciplina, como nos diz Emmanuel. Lembrando Jesus, que também soube usar as palavras. Diante da mulher adúltera, que se encontrava em flagelo humano, reconhecida que estava daquilo que trazia de ruína dentro do seu próprio ser, diante daquela mulher caída, na condição de subjugação diante dos homens que a condenavam, ainda que muitos tivessem se utilizado dela em outras ocasiões. Jesus soergue aquela mulher, antes fazendo com que todos refletissem, através do uso da palavra não condenatória, mas reflexiva, de que todos deveriam olhar para si, usar o espelho da consciência e olhar para si e ver se cada um não tinha pecado. Quando ele dizia: atira, pois, a pedra aquele que não tiver
nenhum pecado. E aqueles tocados profundamente, não só pelas palavras, mas pelo magnetismo que vinha junto com elas, porque Jesus era dotado de autoridade moral. E alguém dotado de autoridade moral traz em seu bojo uma força que é sutil, mas que ela imprime profundamente uma marca de força moral em suas palavras. Assim era Jesus. Olhando para as próprias consciências, mas também tocados pelo magnetismo da verdade do Cristo, todos saíram de cena, porque entenderam que não eram dignos de condenar ninguém. E logo após, Jesus interroga a mulher: onde estão aqueles que te condenaram? E ela diz: todos se foram, Senhor. E Jesus diz: não sou eu que te condeno, mulher. Vá e não tornes a errar. Como que ele dissesse: vá, mulher, refaze tua vida, reescreve tua história. Eram as palavras tão sabiamente colocadas pelo Cristo, dando oportunidade para que a criatura pudesse refazer o seu caminho. Quantos de nós pode levar uma palavra que funciona como uma ponte para que o outro encontre a direção de uma nova vida? Quanto de nós pode soerguer alguém em esperança diante de momentos tão difíceis, em reativar nela as engrenagens que a façam refazer os seus caminhos e buscar nova vida? Ao invés de construir muros de pessimismo, de escuridão, diante de um horizonte que pode parecer distante, difícil, mas que é possível enxergar a luz. Basta que usemos as palavras corretas, as palavras inspiradas no amor. Não precisamos ser letrados, catedráticos, poetas de profissão, para usar as belas palavras, para soerguer uma alma ferida, machucada, ressentida, incrédula, insegura. Temos uma força em nossas mãos. Temos a força de levar as palavras certas nos corações desassistidos e desamparados. Em tempos onde nós não podemos nos tocar, acalentar um ao outro, através de um afago, de um abraço, que fala muito. Um abraço traduz uma palavra, mas nesse momento em que estamos distanciados fisicamente, nós podemos abraçar as pessoas através das palavras. Muitas se sentem acalentadas ali na sua solidão, nos seus medos, nas suas angústias. Podem ser tocadas profundamente através das nossas palavras, como Jesus nos tocou com as suas. Quando dizia, por exemplo, consolando as almas em agonia, presas ainda no psiquismo da culpa, quando ele dizia: o amor cobre uma multidão de pecados, nos dando a chance de reconstruir as nossas vidas, como se nos dissesse: queridos irmãos, se falires, se fosses capazes de falir no passado, podes reescrever tua história com novas páginas de amorosidade, de auxílio, de socorro. Porque Deus é bom e é justo, é um Pai amoroso, é um Pai não de coisas prontas, mas é um Deus de sementes, porque Ele olha para nós enquanto sementes e enxergam as grandes árvores que podemos ser. Assim, queridos irmãos,
Que nesse momento nós possamos usar as boas palavras para que elas sirvam como essas pontes que reconstroem vidas, que erguem edifícios de amorosidade, não de muros que aprisionam e que distanciam as pessoas. Sejamos luz, sejamos a palavra que consola, que levanta, que soergue, que ilumina as consciências, que devolve paz aos corações, que desperta amor e perdão, que refaz o canto da bondade, que ressignifica a dor, transformando-a em sabedoria e equilíbrio. Nessas simples palavras que trouxemos neste dia, nós encerramos esse programa, desejando que todos vocês possam se encontrar em paz e que possam encontrar, sobretudo, nas palavras sábias e doces do Mestre Jesus, a esperança para continuar sempre à frente, caminhando e reescrevendo novas páginas nesse processo construtivo da autoiluminação. Grata pela atenção de todos mais uma vez, convidando que semana que vem possamos estar juntos em mais um momento de reflexão sobre esses aspectos que atravessam as nossas experiências de vida, as nossas experiências humanas. Muita paz a todos. Gratidão.